Irmãos, hoje nós veremos sobre mais esse artigo congregacional, que dentro dos nossos assuntos, das nossas divisões, está dentro da antropologia. Antropologia é o estudo do homem. E o nosso artigo 6, ele vai falar de algo que nós já conhecemos desde criança, a história em que dentro do próprio meio científico, eles tanto chamam assim, como também nós cristãos chamamos assim, que é o criacionismo. Já vimos uma parte disso nos primeiros artigos, quando falamos sobre, inclusive, o testemunho que a natureza dá de Deus. Mas hoje nós vamos ver essa outra parte da criação, que é a parte da criação do ser humano. Eu e você somos seres humanos e a afirmação do artigo 6 vai falar um pouco sobre isso. Tendo Deus preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, constituindo-o de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Irmãos, o objetivo desse artigo é mostrar que somos seres humanos, e sempre que a gente falar aqui ser humano, e falarmos inclusive em alguns momentos sobre o homem, vamos entender como sendo homem e mulher, e vamos entender que, como seres humanos, como nós fomos criados, em relação à nossa composição, e também aquilo que nós devemos fazer, ou mesmo deveríamos fazer, com a criação que nós herdamos, vamos pensar assim, para cuidar, para governar. Esse é o resumo geral desse nosso artigo 6, e eu creio que a gente tem muito a aprender, porque dependendo como nós entendamos alguns dos itens que o artigo vai dizer, vai mudar um pouco a nossa teologia e algumas coisas até relacionadas à salvação, se nós não entendermos ao certo aquilo que diz esse artigo número 6. O início dele, vamos por partes. O início dele vai falar que existe um ambiente para o homem. Então, começa dizendo, Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano. Então, nós vemos aqui logo de cara que Deus, ele criou os céus e a terra com um objetivo. Qual é o objetivo dos céus e da terra? A habitação do gênero humano. Quando nós falamos mundo, esse cosmos que nós visualizamos aqui com os nossos olhos, o chão que nós pisamos e até, de certa forma, os ares que nós visualizamos, eles foram preparados para a habitação do gênero humano. Vimos isso no texto que nós lemos no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus ele criou esse mundo e sabemos que ele criou com um objetivo, que a gente vai ver no decorrer aqui do artigo um pouco mais especificamente. Mas, entenda, a primeira coisa que nós vemos aqui é o seguinte, Deus, do nada, ele fez o mundo. Então, já tem uma implicação prática para mim e para você. Se Deus do nada fez o mundo, então o que seria impossível para esse Deus? Nada. Eu gosto sempre de usar essa afirmação. Eu brinco até com algumas irmãs que vêm para mim e para minha esposa e dizem assim, eita rapaz, vocês têm 3 filhos, né? Vai chegar mais um. Aí eu digo assim, né? Eu rebato. Eu disse, não, vamos deixar para você, que só tem 2, que só tem 1. Aí a pessoa diz, não, mas eu já sou ligada. Eu já fiz a minha ligação, já fiz esterectomia. Eu disse, mas qual o problema? Se Deus do nada fez o mundo, e o que dizer de uma cirurgia dessa? Tudo é possível aos olhos do Senhor, não é? É só uma brincadeira, mas para a gente entender o seguinte, Deus, ele, sem nenhum tipo de matéria-prima, ele fez tudo. A gente
só faz... o homem, ele também herdou um pouco dessa característica divina, a da criatividade, mas a criatividade, esse poder, vamos dizer assim, que o ser humano tem, ele é sempre de transformar as matérias-primas que já existem. O homem não cria nada do vazio, do oco. Não. Sempre ele usa uma matéria-prima para poder ter a sua criatividade. Que mundo é esse que Deus preparou para a habitação do gênero humano? É o planeta Terra? Aquela bola azul, verde que a gente vê, lindíssima nas imagens de satélite? Parece que sim. Apesar de que hoje existem vários esforços dos bilionários, de alguns bilionários do mundo, para povoar Marte, fazer viagens à Lua. Esse ano mesmo já houve uma viagem com uma pequena tripulação e alguns convidados civis fizeram uma viagem espacial pela primeira vez. Foi tudo registrado, inclusive, uma viagem aí multimilionária. E existem vários esforços para que, possivelmente, aí no futuro, haja habitação em outros planetas. Mas, a preço de hoje, pelo que nós entendemos da Escritura, e de acordo com como as coisas se movimentam, entendemos que a habitação que Deus preparou para o ser humano foi a Terra. Pastor, e se daqui a um tempo o homem habitar Marte? Pode acontecer? Talvez, possa acontecer. O fato é que a própria expressão hebraica para criar, em Gênesis capítulo 1, verso 1, a expressão bará, significa criação e relacionado a novidades. Não me admiraria saber que talvez em algum momento pudesse ter outras coisas e que o homem pudesse habitar. Apesar de que não sei se os nossos olhos vão chegar a ver algo desse tipo, né? Até porque o próprio oxigênio que existe em Marte já não se tem ideia do que ele pode provocar, mesmo transformado, para que possa produzir algo natural para o ser humano conviver ali naquele momento. Até mesmo a questão da água e outras coisas, enfim. Apesar de que eu estou falando muita coisa assim científica, né? E o estudo não tem nada a ver com isso. Mas só para a gente entender de que, para o nosso estudo aqui inicial, esse mundo para o qual Deus criou, para a habitação do gênero humano, vamos pensar, é o planeta Terra. O finalzinho do artigo vai dizer que o homem, ele tem um domínio também sobre todas as outras criaturas deste mundo. E isso quer nos dizer de maneira direta que o homem também foi criado não só para habitar, mas para dominar a criação. E é claro, quando nós estamos falando dominar a criação, a gente tem que ter um certo cuidado. O versículo 26 do capítulo 1, Deus vai dizer que tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, as aves, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então a palavra domínio, ela significa governança, tratamento, cuidado, desenvolvimento. Então o homem, ele possui esse mandato que a gente chama sobre a criação. O mandato do homem sobre a criação é para governar, tratar, cuidar e desenvolver. Então pense nessas palavras aqui que eu falei. Qual a conclusão que a gente tem? Infelizmente o homem, historicamente, ele tem falhado e muito nesse mandato da criação. Por qual motivo, pastor, o homem tem falhado? Pelo motivo do pecado. A Bíblia explica isso. E, inclusive, nós vamos ver detalhadamente no próximo artigo, semana que vem. Um exemplo da grande falha que o homem tem em cuidar do planeta Terra no qual nós vivemos é a camada de ozônio, que já ouvimos falar tanto em aulas, noticiários. E aqui tem um pequeno gráfico que pode ilustrar isso. A emissão de gases que o ser humano tem colocado na atmosfera tem feito um buraco. É um buraco na proteção natural que nós temos para os raios ultravioletas, que é o buraco na camada de ozônio.
Então, o planeta Terra tem essa camada que cremos, como Deus criou assim todas as coisas, criou para realmente proteger o planeta Terra dessa radiação que nós temos aqui dos raios solares. Mas o homem, porque falha no mandato da criação, esse buraco tem aumentado dia após dia. E aí, o resultado disso é mais câncer de pele. Os dados medicinais nunca se acharam crescimentos tão grandes, ano após ano. A própria Sociedade de Oncologia Mundial, câncer de pele. Aquecimento global, nós sentimos isso todos os anos. Eu me lembro que lá no Valentina, tem um nosso irmão, lá já é um senhor, e sempre eu chegava na igreja e ele dizia assim: pastor, está muito quente hoje, né, pastor? Tá. E aí, assim, passamos desde 2009 lá, passamos aí quantos anos? Lá, 12 anos. 12 anos lá no Valentina. E é engraçado que ano após ano ele dizia a mesma coisa, também está muito quente, pastor. Mas chegou um ponto que ele dizia o seguinte: pastor, eu nunca vi um ano tão quente como esse. Esse superou. E eu dizia: verdade, viu, meu irmão? Isso foram os últimos 4 anos, desse jeito. E não era somente uma forma de falar, é porque é verdade. O ano passado foi mais quente do que o ano retrasado. E eu acredito que esse ano vai ser mais quente do que o ano que passou. Aquecimento global. Falhas que o homem tem cometido no mandato da criação. Resultado é um efeito dominó. Geleiras derretendo, oceanos enchendo, tsunamis acontecendo, inundações como nós temos visto, tantos desastres até hoje que o mundo tem provado, infelizmente, com várias mortes, inclusive. Então, a gente tem um exemplo aqui, local, na Praia dos Seixas, que eu acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui conhecem, o ponto mais oriental das Américas, cartão postal do Brasil inteiro, onde o sol nasce primeiro. Estou chamando os turistas que estão fora, que estão assistindo aqui a live, né? Mas na Praia dos Seixas, os mais antigos contam que para a gente chegar em dia de maré baixa, da orla, onde tem aquele calçadão na Praia dos Seixas, para chegar no mar, às vezes a gente tinha que caminhar praticamente 1 quilômetro. Hoje, se a maré estiver um pouquinho alta, as ondas chegam a bater quase na calçada. Inundações, degradação que o ser humano tem produzido. Nós vemos isso, um outro exemplo de falta de cuidado na criação, a tragédia que aconteceu recentemente, em 2019, lá em Brumadinho, em que foi feita aquela barragem de maneira indevida, e independente dos interesses escusos que podem ter de empreiteiras, governo e outras coisas mais, é uma prova de que o ser humano mexe na criação para ter, às vezes, benefício próprio e degrada a criação, consequentemente, degrada a sua própria existência aqui. Os resultados negativos da tragédia em Brumadinho, segundo alguns especialistas, vão perdurar durante os próximos 10 ou 20 anos. De tantas coisas que aconteceram ali. Contaminação dos leitos com minérios, pessoas mortas, vegetação destruída, e inclusive possibilidade de contaminação nas próprias afluentes do Rio São Francisco, que abastece tantas cidades do nosso Nordeste, inclusive com a transposição até aqui mesmo na Paraíba. Veja só quantos malefícios acontecem quando o homem falha em cumprir o mandato da criação. Deus, ele fez a terra para o homem habitar e para governar. E eu e você, veja só, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que nos atentar para isso. Temos que fazer a diferença, começar por nós. Hoje a gente vê cada crente que pensa que também só o seu próprio interesse pessoal é que vale. Está andando na rua, está chupando um chiclete lá, mastigando um chiclete, um bombom, uma bala, e aí joga o lixo no chão, e esse lixo vai e entra numa galeria pluvial.
entope, o esgoto vai e transborda e vai desaguar dentro do mar quando não era para acontecer. Ou então, a própria poluição que se causa com danos que nós causamos em, às vezes, ter escolhas erradas. Muitas vezes, em coisas que nós fazemos dentro da nossa própria casa. E nós somos crentes. Temos conhecimento da palavra e Deus colocou nas nossas mãos esse governo e domínio sobre a criação. O que é que nós estamos fazendo? É um alerta para todos nós. E lembrando sempre que tudo na vida tem uma consequência. É a famosa lei da ação e reação. Se nós não cumprirmos o nosso mandato corretamente, da forma como Deus nos ordenou, a gente vai ter consequências. Na verdade, já estamos sofrendo as consequências. Isso é a verdade clássica que nós vivemos. A continuação do artigo diz que Deus criou um homem, e aí, constituindo ele de uma alma que é espírito, e de um corpo composto de matérias terrestres. Como nós vemos isso? Capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como isso se processa, irmãos? Em outras palavras, a gente vê que a composição do homem é corpo e alma. Para nós entendermos melhor como seria essa composição do homem, é bom a gente pensar um pouco sobre quem pensa diferente disso aqui que o nosso artigo afirma. O nosso artigo congregacional, a nossa doutrina diz que Deus criou o homem e a sua composição é de uma alma, que é espírito, e um corpo, que é composto de matérias terrestres. Então vamos começar de trás para frente. Quem pensa diferente disso? Até uma das nossas irmãs aqui, semana passada, perguntou, quando nós estudamos a Trindade, se tinha alguma relação da Trindade com ser tricotomista. Então, são duas palavras que não existem na Bíblia. Nem Trindade tem na Bíblia e nem tricotomista. Trindade, nós vimos que a palavra não tem na Bíblia, mas o princípio existe. Deus, ele se manifesta ali em três pessoas, que são iguais em essência, em poder, em soberania. Vimos isso na semana passada. Mas e o tricotomista, o que é que é? O tricotomista é aquele que acredita que o homem é composto não por duas composições, como nós vimos aqui, mas por três, que é o corpo, a alma e o espírito. O que é que cada um desses aqui significa? O corpo seria a matéria. Os nossos braços, os nossos pés, o tronco, a barriga. Uns com a barriga maior, né, como a minha, outros com a barriga menor, mas o corpo é formado disso, né, composição física. Primeira coisa, isso aí fica bem claro para nós. Qual a outra composição? A alma. E a alma seria o movimento, a mente, a vontade, né, as emoções, tudo isso que nós não conseguimos tocar, mas nós sentimos. Isso seria, nessa visão, a alma. E o que seria o espírito? O espírito seria, está cortado aqui, mas eu vou ler para vocês, é a consciência de Deus. Então, todos os seres humanos teriam isso, esses três itens. Então, consciência de Deus seria ou boa ou má. E os tricotomistas, eles acreditam que a alma e o espírito são diferentes, com base, basicamente, em dois versículos bíblicos. O primeiro é na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Nós conhecemos um texto muito, muito famoso, em que fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É um texto que todos nós conhecemos. E também usa um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, quando o texto diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer algumas afirmações aqui importantes, que vão servir tanto para a gente entender de que essa aqui não é a versão de longe, não é nem de longe a versão bíblica correta, como também vai servir para a gente entender um pouco sobre o que significa essas terminologias que a Bíblia usa, falando de corpo, alma, espírito, coração, mente, emoções. Vai ser importante para todos nós. Primeira afirmação importante é a seguinte: para fins práticos, nós não devemos tratar o homem com essa divisão. Nem com essa do tricotomista, nem com a próxima, que é a visão que nós entendemos da nossa confissão de fé. Por quê? Porque, irmãos, o homem, ele é um ser uno. Ele é um ser completo. Então, nós só dividimos ele, nesse caso aqui, para fazer algum tipo de estudo. Mas, de maneira prática, nós devemos pensar no homem como um único. Então, sempre devemos ter essa primeira ideia quando vamos tratar do ser humano. Por quê? Porque se o homem ele ficar sem alma, ele não está vivo. Da mesma forma também, se existir somente alma sem um corpo, isso aí é outro tipo de religião que prega sobre isso. O espiritismo kardecista, algumas religiões orientais, não tem nenhum sentido. Ou então a ficção científica que fala dos fantasmas, dos espíritos voando para cima e para baixo. Não existe, biblicamente falando, essa divisão desta maneira em que a gente possa ficar dando muita ênfase. Então, a gente divide para estudar, porque é importante, a gente vai entender por quê. Mas sempre a nossa primeira opção quando fala de ser humano, somos nós. Com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, as nossas emoções, e também com aquilo que nós pensamos para Deus, as nossas vontades, e por aí vai. Está claro até aqui, irmãos? Tudo bem? Próximo item, importante também. Porém, nós devemos ter uma visão ou um posicionamento desse assunto, porque pode gerar problemas em outras questões de fé. Porque aí você pode perguntar o seguinte: pastor, o senhor está dizendo que para fins práticos a gente não é para fazer essa divisão? E por que a gente está estudando então? Por esse motivo. Porque se a gente não tem um posicionamento em relação a esse tema, a gente vai poder gerar problemas em outras questões de fé, inclusive mediante outras religiões por aí. Por exemplo, quem acredita que possui as três composições, essas três naturezas, corpo, alma e espírito, entende geralmente que animais só têm corpo e alma. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Olha, é assim. O homem, ele é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, a alma é o que movimenta ele, e o espírito é a parte que vai querer Deus ou não vai querer Deus. Os animais não têm o espírito. Animais só têm corpo e alma. Não é assim que as pessoas entendem? Só que qual é o problema de você entender de que animal tem corpo e alma? Sabe por quê? A gente vai ter problema em entender que animal tem corpo e alma? Primeiro, a Bíblia afirma que a alma, ela tem o seu destino no céu ou no inferno. Porém, lembre-se, quando eu afirmo que um animal ele tem alma, eu estou dizendo que a alma será também participante de redenção ou não. Então, a terceira pergunta: os animais foram comprados pelo sangue de Cristo? Qual o respaldo bíblico que nós temos para afirmar algo assim? Não temos nenhum respaldo. Porque a salvação, mediante céu e inferno, nesses termos bíblicos aqui, só se direcionam ao ser humano. Deus, a gente vê lá no relato do Gênesis capítulo 1,
Deus criou todas as coisas e viu tudo isso era bom. E aí, quando Deus ele faz o homem, é interessante que Deus ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. E a composição dos animais ali, eles brotam da terra, a gente vê isso no Gênesis capítulo 1. Mas no homem, Deus ele faz do início ao fim. Deus. Ele forma o homem do pó da terra. E aí, no versículo que nós lemos inicialmente, vai dizer que ele vai soprar nas suas narinas e ali o homem passa a ser alma vivente. Ou, como diz algumas versões das nossas Bíblias, um ser vivente. Os animais, embora se movam, embora tenham, de certa forma, alguns tipos de emoções, afinidades, comportamentos diferenciados para com algumas pessoas, eles não têm, de acordo com o relato bíblico, relacionamento com Deus nos termos que o ser humano tem. Então, como nós podemos dizer que um animal ele possui alma? Isso é o problema. Quer dizer, na verdade, esse é um dos problemas que a gente vê se acreditarmos na versão tricotomista de que o homem é dividido com essas três composições. Certo? Até aí tudo bem? Afirmações em relação à questão por que a versão tricotomista ela tem problemas, inclusive lógicos, ela tem problemas lógicos de a gente afirmar que o homem ele é composto por corpo, alma e espírito. Mas não só isso. Vamos ver a visão da nossa doutrina congregacional, que é que o homem possui duas partes. Eu não gosto de dizer duas partes, mas duas naturezas, ou duas substâncias, vamos pensar assim, que é corpo e alma. Lembre-se que o nosso artigo vai falar, uma alma que é espírito. Então, quando você vê alma na Bíblia, ou quando você vê espírito, trata-se da mesma coisa, nesse sentido. E aí, a divisão é a seguinte, o corpo, que é composto por matéria, mesma coisa da outra visão, e a alma e espírito, que é mente, vontades, emoções, e também consciência de Deus, já que faz parte da mente, das emoções, então também é a mesma coisa. Então não existe a diferenciação de espírito e alma. Por que, pastor, não existe essa diferenciação? Por um motivo simples, meu irmão. Porque biblicamente não existe essa diferença de alma e espírito. Qual a base, pastor? A gente tem, olha, veja só, a gente ia passar muito tempo aqui falando todos os textos bíblicos, mas eu quero trazer somente alguns, certo? Primeiro, alma e espírito como destino final. Salmo 31, verso 5, diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Você lembra de quem, inclusive, reproduziu o texto desse salmo? Jesus Cristo reproduziu esse texto aqui na cruz, quando ele estava padecendo ali e estava entregando o seu espírito ao Pai. Quando ele bradou, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Alma ou o espírito como destino final. Atos capítulo 7, versículo 59, a gente vê aí já Estevão sendo apedrejado e dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, enquanto destino final. E Apocalipse capítulo 6, verso 9, que esse texto aqui, está cortado, mas eu vou ler para você, diz, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Duas palavras diferentes, alma e espírito, falando da mesma coisa. Isso nos dá a entender de que, biblicamente, são sinônimos, nesse contexto de destino final. Mas também em relação a sentimentos, emoções. João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-vos que certamente um de vocês me trairá. Olha só, quando Jesus está dizendo perturbou-se em espírito, ele está falando das suas emoções, dos seus sentimentos. Mas no Salmo 42, verso 6, o salmista diz, a minha alma está profundamente triste.
Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Ou seja, palavras diferentes para falar da mesma coisa. Né? A gente também tem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5. Voltando aqui para esse destino final, não sei se você lembra quando Paulo ele diz que aquele homem que estava tendo um caso com a sua enteada. E aí Paulo diz, entregue ele a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo também no dia do Senhor. Ou seja, espírito, enquanto destino final. A gente tem outros textos bíblicos, só quero destacar esses. Também aqui como movimento, vida inteligente. Lucas capítulo 8, verso 55. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Ou seja, uma pessoa estava aparentemente morta, inerte, e aí o texto diz que o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Ou seja, é como se ela tivesse o fôlego de vida, movimentos, começou a falar. Espírito, a palavra é espírito. Gênesis capítulo 35, verso 18, é o texto de baixo, vai dizer que, e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Gênesis 35, 18. Saindo-se-lhe a alma, porque morreu. A mesma forma, enquanto movimento, enquanto vida, fôlego de vida, duas palavras para tratar da mesma coisa. Também um outro item, ser humano como único, que a gente falou aqui, textos que vão falar do ser humano de maneira completa, e aqui usando as várias palavras, todas elas intercambiáveis, misturadas. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, aqui a gente já não vê somente a alma sendo condenada, mas vemos a alma como o corpo. Ou seja, o ser humano completamente. É isso que o texto está querendo dizer. E Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o fim de todas as coisas, a gente vê que o homem padece. E aí, aquele que é a composição do pó, da sua composição matéria, volte à terra, porque é pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Alma ou espírito, a gente vê todas as palavras sendo utilizadas com o mesmo objetivo. Então, os tricotomistas acreditam que só os animais só possuem alma, por isso não podem ser redimidos, e eles não teriam a inteligência do homem. Mas e aqui como explicar que a gente vê alma enquanto inteligência, enquanto movimento, nos textos bíblicos que são citados? Então, a gente não tem como fazer essa divisão de alma e espírito. Mas, pastor, e o que é que o senhor diz dos textos que eles usam, como é Efésios capítulo 4, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito. Bem, se pode dividir alma e espírito, é porque existem os dois, a gente pode dividir os dois. Se você ler um pouco, com mais atenção, o texto de Efésios capítulo 4, você vai entender de que o autor está querendo falar que o poder da palavra é tão grande que, se pudesse, ela dividiria aquilo que é indivisível. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre a parte da medicina no sentido de juntas e medulas, mas os anestesistas, os médicos anestesistas, que inclusive eles estudam pelo menos 5 anos de medicina e mais uns 3 ou 4 de especialização só para fazer anestesia, um dos momentos mais cruciais e perigosos que existe é quando eles estão dando uma anestesia chamada RAC. As mulheres que têm parto cesárea tomam essa anestesia. Pessoas também que têm problemas nos joelhos, vai fazer cirurgia ortopédica da parte da virilha para baixo, tomam essa anestesia RAC. A pessoa fica sentada na cama do hospital, tem que ficar imóvel, e o médico ele vai colocar uma agulha desse tamanho e vai colocar lá na coluna da pessoa, e tem que chegar num ponto lá que, se é tão próximo,
Mas se ele tocar na medula, a pessoa pode ficar paraplégica. Porque é tudo muito junto. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus capítulo 4, nós vamos entender o que o autor está querendo dizer. Aquilo que é indivisível, a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de até, se tivesse esse poder, de dividir aquilo que seria indivisível. De tão grande é o poder da palavra de Deus. Então, o texto ele fala do propósito. Ele não fala da composição do homem. Isso a gente consegue ver estudando o próprio texto. A nossa doutrina congregacional afirma, em outras palavras, aquilo que é mais coerente, biblicamente, com a própria Escritura. Os sinônimos que existem entre essas palavras aqui. O artigo ainda continua dizendo o seguinte: o primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre. Efésios 1, verso 26. Também disse Deus. Eu estou com Efésios na cabeça, né? Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós falamos um pouco sobre a imagem de Deus no artigo 4, sobre a natureza de Deus. Lembra que nós falamos que Deus ele é espírito? Então, como é que podemos entender se o homem ele é semelhança de Deus, se Deus é espírito, e aí o homem ele é essa matéria física, né? Tem pessoas que têm esse questionamento. O verso 27 diz que criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Nós não podemos fazer uma forma para Deus. E aí, como nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus não tem forma? Então, o que seria essa semelhança? Essa semelhança, irmãos, ela não é uma semelhança física, mas é uma semelhança moral, no sentido de que, Colossenses capítulo 3, verso 10, o texto diz que se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, moralmente, nós somos sim imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque existem coisas, e aí nós entendemos porque os animais não têm. Deus não fez eles assim. Os animais, eles não têm um senso de justiça, no sentido que o homem tem e Deus. Aí você vai até pensar, mas pastor, tem muito homem que é injusto. Verdade. Por conta do pecado. O pecado, ele afetou toda a criação, e o homem também. Porém, a maioria esmagadora dos seres humanos, quando vê algum tipo de injustiça, se indigna. Mesmo eles, às vezes, praticando injustiça. O que é isso? Isso faz parte da imagem de Deus, que de certa forma foi impressa no coração do homem. É por isso que o homem ele tem a imagem, ele é imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vê, e já falamos sobre isso, sobre a mão de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus que estão assim, os pés do Senhor, são formas que os leitores, os escritores bíblicos colocam, e Deus se manifestou assim para que a gente consiga entender um pouco na nossa visão humana que é limitada. Não que Deus ele tenha esses órgãos como nós temos. É claro que na pessoa de Jesus Cristo, que encarnou e viveu entre nós, nós vemos ali a expressão de Deus exata, no sentido da divindade habitando num corpo. Mas, se nós formos falar na divindade em si, não tem essa forma. Deus, ele é Espírito, e a Bíblia é muito clara em afirmar isso. Uma outra questão importante nessa parte do artigo é também sobre a condição do homem antes da queda. São esses itens que o texto aqui vai falar, né? A condição do homem antes da queda. O primeiro homem, ele era puro, inteligente, nobre, tinha memória, afeições e vontade livre. Lembre-se,
essas características aqui, o próprio artigo, ele vai falar, são relacionadas ao primeiro homem, o que a gente chama do Adão. O primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão, mas Adão, o primeiro ali, ele tinha essas características. Então, vontade livre, aqui, que o próprio artigo fala, pós-queda, não seria relacionada à salvação. Porque a partir da queda, o homem morreu espiritualmente. Então, ele só possui vontade para coisas secundárias, não vontades espirituais. A gente vai tratar um pouco isso mais a fundo quando formos falar nos artigos que tratam sobre a salvação. Mas, se essas características aqui são relacionadas ao primeiro homem, e o novo homem, após a queda, ainda possui essa semelhança de Deus? Eu e você, seres humanos, nós somos puros, inteligentes, nobres, temos memória, afeições e vontade livre? Temos? Muito bem. Em parte. Por que nós temos essas características em parte? Porque todas elas já foram manchadas pelo pecado. No primeiro homem, elas eram plenas. Mas nós, já que nascemos mortos espiritualmente, de acordo com a Escritura, nós temos isso aí sempre em parte. Sempre com alguma lacuna. Eu sei que às vezes a gente tem aquelas expressões, né? Meu Deus, esse menino aqui é muito inocente. Olha só como esse rapaz ele é tão puro. Mas se a gente tivesse o poder de sondar o coração, a gente ia ver que não é tão puro assim. Quando a gente olha para alguém e diz, olha, esse aí tem um sentimento muito nobre. Se a gente for, talvez, investigar o coração, talvez exista ali, motivando a nobreza dele um orgulho, ou então uma necessidade de aparecer para os outros, como os fariseus. Por quê? Porque todas essas características já foram manchadas pelo pecado. Vamos citar aqui o nosso artigo para a gente encerrar hoje. Artigo 6 da criação do homem. Vamos lá, todos juntos? Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, constituindo-o de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo.